a palavra do Senhor dizendo: simplesmente obedeça. Muito bem, simplesmente obedeça. Gênesis capítulo 7, versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Há coisas que você não vai entender, apenas obedeça. Nesse trecho bíblico, somos transportados para o episódio em que o Senhor instruiu Noé a construir uma arca, pois a terra seria devastada por um dilúvio, por causa da impiedade dos seus habitantes. Noé, mesmo não sendo jovem, a Bíblia fala que ele tinha 500 anos, quando começou a construir a arca, aceita o desafio e ao longo de muitas décadas constrói a arca segundo as especificações que Deus lhe dera, demonstrando coragem, fé e obediência. 600 anos quando Noé tinha, quando veio o dilúvio. Foi 100 anos para construir essa arca. Essa história é repleta de lições sobre coragem. Note que Noé enfrentou um desafio gigantesco. Ele teve que aplicar fé e mostrar comprometimento mesmo quando aos seus olhos parecia impossível construir aquela arca. Imagino que Noé enfrentou muitas críticas, pois o que estava fazendo aos olhos humanos parecia uma completa loucura, mas mesmo assim ele decidiu obedecer. Então era uma arca com 3 compartimentos e 3 andares, e ali inclusive tinha repartições aonde estariam os animais, e não somente isso, também a alimentação e tudo mais. Da mesma forma, Deus exige obediência de cada um de nós. Muitas vezes nós tomamos decisões ousadas que não pareciam fazer sentido no primeiro momento, mas quando a gente toma, a gente sabe que Deus está nos direcionando. Assim como o próprio Noé foi ousado em construir aquela arca, porque ele entendeu que foi Deus que falou. Quando Deus fala ao nosso coração, a gente pode ter a certeza que Ele garante aquilo que iremos fazer. Por isso que é na oração que nós buscamos a direção. Senhor, posso fazer, não posso fazer? E eu costumo dizer o seguinte: como que você sabe se é da vontade de Deus ou não fazer alguma coisa? É quando você entra em oração, e naquele momento que você está em oração, na presença de Deus, você vai estar colocando aquela situação. E se vier paz no seu coração, você pode fazer. Mas se o coração se fechar na oração, porque enganoso é o coração do homem, só na oração a gente consegue discernir. Então, se porventura o coração fechar, não faça. Não que Deus não queira te dar naquele momento, talvez ainda não é o tempo. Tem o tempo de Deus. Então, é o que nós aprendemos. Nem sempre o resultado, então, é imediato, mas ele sempre veio e foi surpreendente. Ou seja, quando a gente ora. Por isso, aprendi que obedecer a Deus muitas vezes é ir contra a maré. Exige fé e confiança, mas sempre vale a pena. Estar aqui em oração é obedecer a Deus. Muitas vezes você tem uma renúncia, muitas vezes você não sabe aonde que vai alcançar, mas quantas pessoas são abençoadas, pessoas que eu nem conheço, estão sendo aí guardadas, protegidas, sustentadas por causa da obediência. O chamado de Deus para viver o extraordinário implica, muitas vezes, desafios que demandam coragem, mas as promessas se concretizam com a soma da interação da vontade de Deus e da nossa decisão em obedecer a Ele. Se você quer viver novos níveis de experiências com Deus, realizando grandes projetos e sonhos, precisa de coragem para dar um passo de fé e obediência, mesmo que aos seus olhos físicos pareça impossível. Lembre-se lá em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, simplesmente obedeça. Noé obedeceu e foi salvo ele e toda a sua família. Então, na obediência, Deus cuida de nós. Vamos então